Abra tua Bíblia comigo em Josué 23:5. Diz assim: hoje conquista, tomando posse do impossível. Darcy, linda, eu sou o milagre dessa live abençoada. Você é mesmo, Darcy. O Senhor seu Deus as afastará e as expulsará da presença de vocês, e vocês tomarão posse das terras dessas nações, como o Senhor seu Deus o prometeu. Eu vou ler de novo para que você entenda o princípio espiritual. Eu quero que você escreva aí. Lembra, cada vez que eu falar princípio espiritual, você vai escrever princípio PE, princípio espiritual. E hoje o princípio espiritual é tomar posse. Olha, Josué 23:5. O Senhor seu Deus as afastará, as expulsará da presença de vocês, e vocês tomarão posse das terras dessas nações, como o Senhor seu Deus prometeu. Portanto, se esforcem muito para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não se afaste nem para a direita, nem para a esquerda, e para que não se misturem com essas nações que restam entre vocês. Não façam menção dos nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não sirvam, nem adorem os seus deuses. Pelo contrário, se apeguem ao Senhor seu Deus, como vocês têm feito até o dia de hoje. Porque o Senhor expulsou de diante de vocês grandes e fortes nações. Até o dia de hoje, ninguém conseguiu resistir a vocês. Agora entra a promessa. Um de vocês perseguirá a 1000, pois o Senhor seu Deus é quem luta por vocês, como ele prometeu. Amém? Então Josué, ele já tinha, cumprido toda a trajetória dele. Ele já tinha conquistado a terra, levado o povo à conquista, e ele estava chegando na terceira idade dele. Ele estava concluindo aquela missão maravilhosa que Deus tinha deixado a ele. E aí ele deixa alguns conselhos para o povo. E ele ensina algo que a gente vai concluir essa série Conquista, fortalecendo esse princípio no teu coração, que é: tome posse. Então, quando a gente ouve a palavra de Deus, ouve a promessa de Deus, a gente precisa ter uma atitude interior de se apropriar dela, de tomar posse dela. Por quê? Porque se você não toma posse da palavra, você vai tomar posse de preocupações. Vou te explicar como é que funciona. Aquilo que você pensa e alimenta o dia inteiro acaba se tornando não só a sua verdade, mas como também o seu Deus. Porque você vai atender a expectativa dessa preocupação. E o que deve ocupar esse lugar de conquista, de perseverança, esse lugar de objetivo, é a promessa de Deus. Agora, quando você não toma posse, você acaba tomando posse de maldição. Então você acaba tomando para você que você não vai dar certo, que a tua família vai ser um fracasso, que você vai terminar na rua da amargura, que você vai morrer dessa enfermidade. Então você vai tomando posse de maldições, ao invés de você se apropriar da bênção de Deus sobre a tua vida. Provérbios 22 diz: a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores.
Então hoje nós vamos falar de alguns princípios espirituais. Eu separei aqui 5 princípios que falam sobre conquista e perseverança. O primeiro princípio que hoje nós vamos meditar é: Deus é quem te concede vitória. Quando Deus promete aqui, tá? Quando Deus promete, só um de vocês perseguirá 1000, pois é Deus quem luta por você. Você começa a alimentar no teu interior que você vai à guerra, mas quem vai te trazer vitória não é a força do teu braço, mas é o amor de Deus pela tua vida. Amém? Existem muitas coisas que às vezes a gente aprendeu de uma maneira distorcida e tá carregando isso como a nossa verdade. Isso tá te afastando das suas conquistas. Por quê? Quando a promessa vem de Deus, não existe impossíveis, porque quem prometeu, ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Lucas 1,37, a palavra diz: porque não haverá impossíveis em todas as suas promessas. É impossível para mim, é impossível para você, mas não é impossível para Deus, que é o Deus dos impossíveis. Quando a gente entende que Deus está agindo em nosso favor, que Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam, a gente começa a desconstruir interiormente aquilo que as mentiras e o medo e a ameaça têm construído no seu coração e na sua mente. E mais do que dar uma conquista, Deus quer fazer de você mais que vencedor, para você descobrir esse teu eu em Deus. Você pode ter um passado de quem você é humanamente, mas Deus quer que você descubra quem é o teu verdadeiro eu, quem você é em Deus. Josué, humanamente, era quem? Era um moço do deserto. Era um moço que não era um guerreiro. Isso era a condição dele humana. Mas em Deus, ele se tornou um conquistador, um líder, um estrategista, aquele que tomou posse de tudo o que Deus prometeu para ele. Amém? Então, você vai andar de acordo com aquilo que Deus prometeu. O primeiro princípio é: quando eu confio e tomo posse da promessa, Deus é quem luta por nós. Promessa: só um perseguirá 1000, porque ele luta por nós, como ele prometeu. Então Josué pega e dá uma orientação que hoje eu quero colocar sobre você. Se apegue somente a Deus, como vocês têm feito até hoje. Você não vai ficar se apegando a problema. Você não vai ficar se apegando a passado. Você não vai ficar se apegando à destruição. Por quê? Foi o que Davi falou diante de Golias. Você está vindo contra mim com espada, lança e escudo, mas eu estou indo contra você no nome do Deus dos exércitos, a quem você tem afrontado. Então, pode estar se levantando situações na sua vida de pessoas que estão se levantando contra você com artimanhas humanas. Mas você está indo nessa situação e hoje você vai sair debaixo dessa bênção, porque daqui a pouco nós vamos orar, no nome de Jesus.
E quando nós oramos em nome de Jesus, amém, é porque através do poder que há em Jesus Cristo, você vai tomar posse daquilo que Deus tem para tua vida. O segundo segredo que envolve princípios espirituais que eu quero trazer para vocês hoje é: seja fiel à palavra. Seja fiel aos princípios espirituais. Se você quer viver o sobrenatural, você precisa respeitar os princípios espirituais. E os princípios espirituais, hoje já vários, eu vou entregando aqui para vocês. Eu já falei sobre tomar posse. Outro princípio espiritual que Deus dá a Josué logo no início dessa conquista é Josué 1:8, que diz: não cesse de falar do livro dessa lei. Antes medita nele de dia e de noite, e então você terá cuidado para fazer tudo aquilo que Deus prometeu. Agora, por que muitas vezes você está perdido? Por que muitas vezes você está desorientado? Por que você está reconstruindo sentimentos, dores de um passado? Porque você, simples, deixou de ler a Bíblia ou nunca leu a Bíblia. Então eu te desafio a você ler um salmo por dia. Se você tiver o hábito de ler um salmozinho, mais nada, por dia, e meditar nessa palavra, você vai ver o que essa palavra vai produzir no teu interior. Porque a Bíblia, ela é poder. A Bíblia, ela é semente. E cada vez que você coloca a semente da vida, tudo aquilo que é morte, tudo aquilo que é tristeza, tudo aquilo que são vícios, tudo aquilo que são deformações, tudo aquilo que é escassez, vai começando a brotar a palavra viva no teu interior, até isso se tornar rios de águas vivas. Então, segundo princípio, seja fiel. Seja fiel. Ele começa, Josué, recebendo de Deus a orientação: não cesse de falar desse livro. E ele conclui a caminhada dele em Josué 23, dizendo assim: se esforcem muito para guardar o que está escrito nessa lei, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Às vezes a gente está colocando muito esforço, buscando relacionamentos, pessoas, recursos, mas nós não estamos empenhando o nosso esforço em fazer o que Deus quer nessa situação. E Deus vai te mostrar o que Ele quer de você, o que Ele espera de você nessa situação. Porque é quando você se alimenta da palavra de Deus. Foi o que Jesus disse no deserto: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra de Deus, ela vai ser fé, ela vai ser escudo, ela vai ser paz, ela vai ser direção. Quem guarda a palavra permanece e não perde a promessa. Porque eu só vou chegar, tá? A promessa, como? Guardando a palavra no seu interior. Então, a gente está na série Conquista, aqui está a tua promessa. Tá? E aqui tá a conquista, que é o cumprimento. Então, vou pôr P e C.
Aqui está a palavra, aqui está o caminho até aqui é o quê? É o que eu estou te dizendo, é a fidelidade e é a palavra. O que vai te sustentar nesse caminho é a palavra. Que bom que você está aqui, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora, se você fica o dia inteiro ouvindo notícias ruins, se alimentando de como vai estar a política, de como vai estar o futuro, das desgraças que o inimigo quer colocar na tua mente, você vai tomar atitudes precipitadas, que não estão sendo conduzidas pelo Espírito Santo, mas estão sendo conduzidas pelo teu medo e pelas óticas humanas e não espirituais. Amém? Em terceiro lugar, nós já vamos orar. Para que você seja livre, você vai se afastar daquilo que te afasta de Deus. O que é se afastar daquilo que te afasta de Deus? É isso aqui. Não se misturem com essas nações que restam entre vocês. Não invoquem o nome dos seus deuses. Nem jurem por eles, nem os sirvam, nem se inclinem diante deles. Gente, presta atenção. Tem pessoas que são verdadeiros enviados do inferno, e eu chamo eles de enviados, enviadas. Eles estão numa missão, sem saber, demoníaca. Cuidado com os enviados. Eles são enviados do inferno para você se afastar de Deus. Cuidado, Josué 23:7. Às vezes esses enviados, eles estão dentro do teu trabalho, eles estão dentro da igreja, como infiltrados. Às vezes esse enviado, essa enviada do inferno, ela vem como a tua melhor amiga. Ou como um amigo que você tem muita consideração. Mas cuidado, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então se afaste de tudo que te afasta de Deus. Daniel, ele se determinou. Ele falou, eu decido, Daniel 1:8, firmemente não me contaminar. Nem com as iguarias, nem com a bebida. E ele foi e falou, eu não quero me contaminar. Então, às vezes, você está ali, voluntariando, servindo. E aí vem uma pessoa, e você é tonto, você vai fazer isso? Enviado do inferno. Você está feliz na tua igreja, você está ali amando, Deus falando com você, vem essa voz. Ah, porque fulano é isso, Beltrano é aquilo. Deus não te chamou para cuidar da vida de ninguém. Deus te chamou para edificar a tua vida e a obra de Deus. E para amar as vidas. Ame essas vidas, não é? Então, tira, se afaste, escreva aqui, hoje eu peço a Deus forças para me afastar de tudo que me afasta de Deus. Porque é claro que você, longe de Deus, vai estar cheio de tristeza, dor e desejos malditos. É claro. Só que quando você está sendo contaminado, você não está percebendo por quê. Satanás é astuto. E ele trabalha de maneira ardilosa e constante. Porque Satanás não tem pressa. Ele é um anjo caído. E a palavra nos conta que ele trabalha 24 horas por dia, quer dizer, ele é incansável, procurando quem ele possa derrubar. E você precisa entender que ele vai querer agir contra a tua família, contra a tua casa, contra o teu ministério, contra a tua prosperidade.
Então, em quarto lugar, se posiciona, se afasta e toma a tua posição. Josué 1:9, Deus fala o quê? Não fui eu que te enviei? Seja forte e corajoso, não pasme nem se assuste, porque o Senhor seu Deus está com você aonde você andar. O que é isso? Você precisa aqui dentro saber o que você quer com Deus. Tomar a tua posição. Ou você é luz ou você é trevas. Ou só existem dois reinos. Ou você está no reino da luz ou você está na escuridão. Agora, se você está aqui, eu já sei qual é o teu reino. Você faz parte do reino da luz. Então se posicione como um soldado desse exército, que vai ser forte e corajoso. O que é a coragem? A coragem é você confiar apesar dos seus medos. A coragem é você acreditar apesar das ameaças. É você guerrear. É o que Paulo fala: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E por fim, escolha quem você vai servir. Gente, a minha mãe sempre me disse, quando a minha mãe nos educou, ela dizia: quem não serve para servir não serve para nada. E esse é o quinto princípio. Sirva a Deus. O que é servir a Deus? É fazer aquilo que Deus espera de você todo dia. Todo dia. E o dia que você não conseguir, é pedir forças, perdão e se levantar no dia seguinte para honrar com a tua vida o teu compromisso com Deus. Quando você busca as promessas, a promessa não para em você, ela vai alcançar até terceira e quarta geração, porque as promessas são geracionais. Bispa, mas meu filho se perdeu. Não tem problema, tem promessa sobre a tua vida. E se recuse, eu me recuso a fazer a vontade do inferno. Precisa falar para Satanás: vai para o inferno, porque aí é teu lugar, e não é na minha cabeça, nem no meu coração, nem nas minhas decisões. Precisa falar para Satanás: tá amarrado em nome de Jesus. Eu me recuso a fazer a vontade do inferno. E você precisa se recusar e falar: eu só vou servir a Deus. E ele termina dizendo assim, Josué: porém, vocês escolham hoje a quem irão seguir. Se aos deuses ao quem os pais de vocês serviram, que estão além do Eufrates, aos deuses dos amorreus, na terra que vocês estão morando. Agora, aqui Josué fala: eu já fiz a minha escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu quero que você escreva aqui de maneira profética: eu e a minha casa serviremos a Deus. E eu profetizo que a tua casa, ela está edificada em Deus, ela está edificada na rocha, que é Cristo, porque Jesus disse: todo aquele que escuta e pratica, ele vai atravessar o vento, a tempestade, e não vai cair. Talvez você esteja atravessando uma tempestade enorme.
Talvez você esteja no meio de ventos assustadores, mas você não vai cair. Isso não vai acabar com a tua vida, porque você e a tua casa servirão a Deus. E você vai ver Deus transformando, sim, os teus filhos, os teus pais, os teus familiares, as relações, porque é Deus quem cura a família, Ele é o edificador das nossas casas. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Deus está edificando a tua casa cada vez que você vem aqui. Deus está edificando a tua fé cada vez que você vem aqui. Amém? Em nome de Jesus. Hoje nós concluímos toda essa série Conquista. Você que não assistiu toda, meio-dia ela está no YouTube. Assista, se inscreva, compartilha e declare: eu tomo posse. Eu tomo posse. Eu tomo posse da promessa de Deus sobre a minha vida. Amém? E assim, tomando posse do que Deus tem para você, nós vamos juntos viver promessas. Viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Amém? Se você tem o desejo de participar do meu discipulado online, gratuito, ou precisa de uma oração, quem precisa de oração, escreva: preciso de oração. Nós vamos encaminhar para o SOS da vida. Agora, você que é mulher e quer participar do meu discipulado online, gratuito, construir a tua identidade mais que vencedora, descobrir quem você é em Deus, você vai escrever aqui: eu quero. E nós vamos te adotar para você vir se inscrever e fazer parte desse exército. Vai escrevendo aqui: eu quero, e precisa de oração. Amém? Amém. Quem precisa de oração, toda a minha equipe vai printar e você vai ser encaminhado para os nossos conselheiros. Amém? Preciso de oração. E agora nós vamos orar pela família, pela saúde, pelo trabalho, em nome de Jesus. Deus, Pai de amor, Tu és aquele que faz além daquilo que a gente pode pedir, pensar ou imaginar. Agora, Deus, tudo que tem afastado os Teus filhos das promessas que Tu tens sobre a vida deles, eu clamo: afasta da vida dos teus filhos todo pensamento, toda palavra, toda contaminação maligna que o inimigo tem lançado sobre a mente e o coração dos teus filhos. Agora, Pai, toca corações através dessa oração. Liberta de toda assolação demoníaca, todo medo, toda ansiedade, toda depressão, toda alucinação. O Senhor me mostra que você tem visto demônios. Saia da tua vida agora. Agora, saia das casas, saia dos lares, das empresas, todo espírito de confusão. Deus, levanta o que está abatido, dá força ao que não tem nenhum vigor, faz forte ao cansado, meu Pai, enche de esperança aqueles que buscam e que estão aqui esperando em Ti, porque os que esperam em Ti jamais serão envergonhados, Senhor. Cura o corpo dos teus filhos. Tira, Pai, toda dor, todo diagnóstico de câncer, enxaqueca, dores na alma, ser curado agora pela autoridade do nome de Jesus Cristo.
pelas pisaduras do nosso Deus, nós somos sarados. E eu ministro cura agora no teu interior. Libera, Pai, as promoções, os contratos, a porta de emprego, dá sabedoria para administrar os seus recursos, dá o dom de governo, de gestão, multiplica os dons do Espírito Santo na vida dos teus filhos, Pai. Salva, transforma, liberta, muda o ambiente das casas, nós te clamamos. E eu declaro todas as suas boas palavras, como Josué declarou, não deixarão de se cumprir. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém.